Imagine isso. Você desperta em um quarto silencioso. A luz do amanhecer atravessa as cortinas pesadas e desenha sombras irregulares na parede. Por um instante, o mundo parece suspenso, como se todo o barulho e a correria da vida moderna estivessem do lado de fora, incapazes de atravessar a barreira do seu quarto. Mas então, a memória retorna, o peso de algo que você não pode evitar, uma dor que insiste em existir, uma angústia que te acompanha como uma sombra. Agora, faça a si mesmo uma pergunta incômoda. E se o sofrimento não fosse um inimigo? E se, ao invés de ser algo a ser evitado a todo custo, fosse o ponto de partida para viver de verdade? Você sente a contradição, não é? Tudo em sua educação emocional, cultural e até espiritual disse o contrário. Desde criança, você aprendeu a associar dor com punição, fracasso ou erro. Somos ensinados a perseguir o prazer e a felicidade como se fossem as únicas moedas válidas para justificar a existência. Afaste-se do sofrimento, sussurra a sociedade. Escolha o caminho da leveza, da conveniência, da distração. Mas e se exatamente esse impulso de escapar fosse a prisão mais sofisticada que já criamos para nós mesmos? Pense nas vezes em que você tentou se anestesiar, rolando infinitamente o feed do celular, devorando séries que você nem lembra depois, bebendo mais do que devia, se jogando em relacionamentos apenas para não ouvir o eco da própria mente. Essas pequenas fugas oferecem alívio, mas o preço é alto, um vazio crescente, uma sensação de que, apesar de todo esforço para evitar a dor, algo essencial continua faltando. Aqui está o paradoxo perturbador. Quanto mais você foge do sofrimento, mais a vida escapa de você. O prazer constante se transforma em apatia. A ausência de desafios se torna um tédio insuportável. A tentativa de construir uma existência segura acaba criando um labirinto sem saída. E então surge a pergunta que talvez você nunca tenha ousado formular em voz alta. Será que a vida só começa de verdade quando o sofrimento deixa de assustar? Olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que estão vivas apenas biologicamente, mas internamente mortas? Pessoas que não suportam a ideia de desconforto e por isso aceitam trabalhos que as consomem, relacionamentos que as enfraquecem, rotinas que as anestesiam. Elas vivem para evitar a dor, mas, ao fazer isso, também evitam a intensidade da própria existência. Mas e se o sofrimento, longe de ser um inimigo, fosse um guia? Imagine se cada dor fosse uma seta apontando para onde sua vida exige mudança. Imagine se a angústia que você sente não fosse sinal de fraqueza, mas de que sua alma está pedindo para você crescer, para você romper uma casca que já ficou apertada demais. Pergunte-se, o que você tem evitado sentir? É a solidão que se esconde atrás das risadas forçadas em festas? É a sensação de inadequação que você mascara com conquistas? É um medo de fracassar que te prende em zonas de conforto cada vez mais sufocantes? E mais, o que aconteceria se, em vez de fugir, você encarasse esse sofrimento de frente? O coração acelera só de pensar nisso, não porque você não é capaz, mas porque o simples ato de encarar a dor ameaça desmontar toda a estrutura ilusória que você construiu para sobreviver. Uma estrutura feita de distrações, recompensas rápidas e falsas seguranças. E aqui está o outro paradoxo cruel. O sofrimento que você evita pode ser exatamente a chave para a liberdade que você tanto procura. É como se a vida tivesse escondido sua plenitude dentro daquilo que você mais teme sentir. Nietzsche, certa vez, escreveu: "O que não me mata, me fortalece." Essa frase virou clichê, repetida em camisetas e posts motivacionais, mas sua profundidade raramente é explorada. Ele não estava dizendo que o sofrimento é bom por si só, nem que devemos buscá-lo de maneira masoquista. Ele estava apontando para um princípio existencial. A vida ganha densidade, força e significado quando você se permite atravessar aquilo que dói, em vez de fugir. Mas será que você está pronto para essa travessia? Será que consegue imaginar um modo de viver em que a dor não seja apenas suportada, mas integrada, transformada em sabedoria, em coragem, em autoconhecimento? E se a verdadeira prisão não for o sofrimento em si, mas o medo dele? E se a vida que você deseja já está disponível, mas só pode ser acessada no momento em que você deixa de se encolher diante da dor? Essa é a grande questão. A vida começa onde o sofrimento não assusta. E se isso for verdade,
Então tudo que você aprendeu sobre felicidade precisa ser repensado. Todas as fórmulas prontas, todas as promessas de uma vida sem dor, talvez não passem de armadilhas cuidadosamente embaladas para te manter anestesiado. A pergunta que ecoa agora é: quem seríamos se aceitássemos a dor como parte inseparável da vida? Seríamos mais humanos, mais fortes ou simplesmente mais livres? Enquanto essas perguntas ressoam dentro de você, uma coisa é certa: fugir já não é suficiente. A inquietação que arde em seu peito é o sinal de que algo precisa ser encarado. E é aí que começa a verdadeira investigação. Não apenas sobre o sofrimento, mas sobre suas raízes ocultas, psicológicas e filosóficas. Porque para entender por que fugimos tanto, precisamos primeiro descobrir de onde vem esse medo de sentir. Por que você teme tanto o sofrimento? O que há por trás desse impulso quase automático de recuar diante da dor? A resposta não está apenas em suas experiências pessoais, mas nas camadas mais profundas da psique humana e na própria forma como a civilização moldou a ideia de viver. Desde cedo, você aprendeu que o sofrimento é um erro a ser corrigido. Quando chorava, ainda bebê, alguém corria para acalmar, oferecer brinquedos, distrações, doces. Quando mais velho, se caía e se machucava, diziam: "Não chore, vai passar." O recado silencioso era sempre o mesmo: dor não é bem-vinda, sofrimento precisa ser eliminado. Mas e se esse ensinamento fosse o início de uma prisão emocional que todos compartilhamos? Carl Jung falava da sombra, aquelas partes de nós mesmos que rejeitamos, reprimimos e jogamos para o inconsciente. O curioso é que não reprimimos apenas desejos imorais ou instintos violentos. Também reprimimos nossa dor, nossa fragilidade, nosso medo, como se fossem aspectos vergonhosos a serem enterrados. E quanto mais tentamos manter essas forças fora da consciência, mais elas nos controlam em silêncio. O sofrimento não desaparece, ele se transforma em ansiedade, em compulsão, em sintomas físicos que ninguém explica. Arthur Schopenhauer, por sua vez, via a vida como essencialmente marcada pelo sofrimento. Para ele, o desejo humano é uma força insaciável e cada conquista é seguida pelo vazio de uma nova falta. Em sua visão, viver é oscilar entre dor e tédio. É uma perspectiva dura, mas há uma lucidez desconfortável nela. A dor não é uma falha da vida, mas sua condição inevitável. O problema é que, em vez de aprender a lidar com isso, criamos uma cultura inteira baseada na negação. Olhe para a sociedade moderna. Quantos bilhões são investidos todos os anos em indústrias de anestesia? Não apenas medicamentos, mas também entretenimento, consumo, redes sociais. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, descreveu um futuro no qual as pessoas tomavam a droga soma para evitar qualquer desconforto emocional. O que parecia ficção se tornou realidade. Hoje temos nosso próprio soma digital. O prazer instantâneo das notificações, a dopamina barata de vídeos curtos, a compra por impulso que dá um alívio de segundos. Estamos viciados em não sentir. Mas o que esse vício nos custa? Jean-Paul Sartre argumentava que o ser humano é condenado à liberdade. Essa liberdade de escolher quem somos, longe de ser libertadora, pesa como uma responsabilidade esmagadora. Diante dela, muitos se escondem em distrações, em papéis sociais pré-definidos, em sistemas que oferecem respostas prontas. Fugimos da angústia existencial porque ela nos lembra de algo insuportável. Somos responsáveis pelo sentido que damos à nossa própria vida. O medo do sofrimento é, no fundo, o medo de encarar a verdade crua da existência. É o medo de perceber que a vida não garante felicidade, que não existe manual seguro, que nenhuma quantidade de prazer comprado eliminará o vazio de não viver de forma autêntica. E então, sem perceber, passamos a viver sob a lógica da evitação. Evitamos a solidão porque ela nos força a confrontar quem realmente somos. Evitamos o silêncio porque nele nossas angústias emergem. Evitamos fracassar porque isso ameaça nossa identidade cuidadosamente construída. Evitamos amar profundamente porque o amor traz consigo a possibilidade da perda.
Essa é a raiz psicológica do problema. O sofrimento não nos destrói, mas o medo dele cria uma existência pequena, encolhida, sempre em busca de refúgios. E há ainda um outro nível, o condicionamento social. Pense em como o discurso moderno sobre felicidade foi transformado em mercadoria. Somos bombardeados por promessas de uma vida sem dor, cursos que garantem autoconfiança instantânea, produtos que prometem beleza eterna, aplicativos que dizem eliminar a solidão. Mas tudo isso depende de uma narrativa central, a de que sofrer é intolerável e precisa ser curado rapidamente. É uma ilusão vendida em massa. Mas o paradoxo é devastador. Quanto mais buscamos evitar a dor através dessas soluções rápidas, mais frágeis nos tornamos diante dela. Como músculos que nunca são usados, nossa capacidade de suportar e aprender com o sofrimento atrofia. O resultado? Uma geração hipersensível, não no sentido de empatia, mas de intolerância ao desconforto. Qualquer dor vira catástrofe. Qualquer frustração parece insuportável. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, compreendeu isso de forma radical. Ele escreveu: "Se há um sentido na vida, então deve haver um sentido no sofrimento." Para ele, a dor não era apenas inevitável, era também a oportunidade suprema de descobrir propósito. Se até no inferno de Auschwitz era possível encontrar dignidade e significado, o que nos impede de fazer o mesmo em nossas próprias dores? E aqui surge uma nova tensão. Se o sofrimento é inevitável e pode até carregar um potencial de transformação, por que continuamos a fugir dele como se fosse um monstro? A resposta está no desconforto de não ter controle. Aceitar a dor é admitir nossa vulnerabilidade, reconhecer que não somos donos absolutos do destino, que não podemos domesticar a vida ao ponto de eliminar sua dureza. Essa rendição ameaça nosso ego, nossa ilusão de que podemos planejar uma existência sem rachaduras. Mas enquanto esse medo permanecer no centro de nossas vidas, estaremos sempre à mercê dele. É como se estivéssemos vivendo em um campo de batalha, não contra o sofrimento em si, mas contra a própria ideia de sentir. Um inimigo que nunca pode ser derrotado porque é parte inseparável do que somos. E aqui está a verdade incômoda. Não é o sofrimento que nos destrói, mas o esforço exaustivo de tentar escapar dele. Essa luta sem fim corrói nossa vitalidade, mina nosso sentido, nos transforma em reféns de nossas próprias fugas. O problema oculto, portanto, não é a dor, é a incapacidade de aceitá-la. É o vício cultural e psicológico de transformar cada sombra em ameaça, em vez de enxergá-la como parte do caminho. Mas se isso é verdade, se essa é a raiz do problema, resta a pergunta mais importante: o que acontece quando vivemos dessa forma? Quais são as consequências invisíveis de uma vida inteira moldada pelo medo do sofrimento? Pense nisso. Se a raiz do problema não é o sofrimento em si, mas a recusa em aceitá-lo, então nossas vidas são moldadas por uma guerra secreta. Uma guerra que não se trava contra inimigos externos, mas contra nós mesmos. O resultado dessa batalha silenciosa é devastador, ainda que raramente percebido de forma consciente. A primeira consequência é a fragilidade emocional. Quando você passa a vida tentando evitar qualquer dor, sua mente nunca aprende a lidar com ela. É como um corpo que nunca se exercita, os músculos enfraquecem, a imunidade cai, a resistência desaparece. Assim, qualquer contratempo, uma crítica, uma rejeição, uma perda menor, se torna uma tragédia insuportável. Em vez de crescer com a dificuldade, você se quebra diante dela. É por isso que vivemos em uma época onde o desconforto é tratado como catástrofe. Pequenas frustrações são infladas em dramas existenciais. Relacionamentos acabam não por violência ou traição, mas porque alguém não se sentiu confortável. Projetos promissores são abandonados diante do primeiro obstáculo. Sonhos morrem não por falta de talento, mas por intolerância à disciplina e ao esforço. E aqui se revela uma ironia cruel. Quanto mais tentamos proteger a nós mesmos da dor, mais vulneráveis nos tornamos a ela. O medo do sofrimento nos transforma em porcelanas frágeis, incapazes de enfrentar o impacto natural da vida.
A segunda consequência é o vazio existencial. Você já percebeu como, depois de satisfazer todos os prazeres imediatos, comida, sexo, compras e likes, ainda resta um buraco interno? Esse vazio não vem da falta de prazer, mas da ausência de profundidade. Quando evitamos o sofrimento, evitamos também aquilo que nos confronta com questões essenciais. Quem somos? O que buscamos? Por que estamos aqui? O entretenimento constante, os excessos e as distrações não eliminam esse buraco, eles apenas o disfarçam. Mas em algum momento, no silêncio da madrugada ou na pausa entre compromissos, a pergunta retorna: é só isso? Essa sensação é o preço invisível de viver anestesiado. Você elimina a dor, mas junto com ela elimina também a possibilidade de encontrar significado. Pois o sentido da vida não nasce apenas da alegria, mas do enfrentamento daquilo que dói. Viktor Frankl provou isso em circunstâncias extremas. A capacidade de dar significado ao sofrimento é o que mantém a dignidade e a humanidade vivas mesmo no abismo. A terceira consequência é a alienação de si mesmo. Quando você se recusa a encarar a dor, inevitavelmente passa a viver uma vida de fuga. Mas fugir exige máscaras. Você veste personalidades que não são suas, aceita papéis que não deseja, se adapta a expectativas que sufocam. Tudo para evitar a fricção, a rejeição, o desconforto de ser quem realmente é. Com o tempo, essa desconexão se aprofunda. Você não sabe mais se gosta do que faz, ou se apenas se acostumou a seguir o fluxo. Você não sabe se ama de verdade ou se apenas teme a solidão. Você não sabe se tem convicções próprias ou se apenas repete as que foram dadas a você. O sofrimento, que poderia ser um espelho brutal, mas honesto, foi silenciado. E no processo, você perdeu a chance de se ver com clareza. A quarta consequência é a dependência de sistemas de controle. Quando não sabemos lidar com a dor, nos tornamos alvos fáceis para aqueles que prometem alívio rápido. Governos, religiões, indústrias e algoritmos digitais exploram essa vulnerabilidade. A política oferece inimigos externos para culpar. A religião promete salvação instantânea. O mercado vende produtos que prometem felicidade em cápsulas ou cliques. E nós aceitamos, porque é mais fácil terceirizar nossa dor do que encará-la. O resultado? Uma sociedade infantilizada, dependente de forças externas, incapaz de se sustentar diante da inevitável dureza da vida. A quinta consequência é a mais perigosa: a perda de vitalidade. Sem sofrimento, não há desafio. Sem desafio, não há crescimento. E sem crescimento, não há vida, apenas sobrevivência. É por isso que tantos vivem em estado de apatia crônica, como se estivessem acordados, mas não realmente vivos. É como se a chama interna tivesse sido apagada pela busca obsessiva de conforto. Nietzsche alertava para isso ao falar do último homem, uma figura que simboliza a humanidade quando renuncia à grandeza em troca de segurança e prazer barato. Esse último homem vive sem paixão, sem coragem, sem profundidade. Ele evita riscos, evita dores e, no processo, evita também a própria vida. Soa familiar? Olha em volta. O retrato que Nietzsche pintou já é visível em nossas ruas, escritórios e redes sociais. E talvez a consequência mais sutil de todas seja esta: quando você evita o sofrimento, você também evita o amor verdadeiro, porque amar é arriscar. Amar é se expor à perda, à rejeição, ao inevitável luto. Amar é aceitar que o outro pode partir, mudar ou trair. E, entanto, sem esse risco, o amor não é amor. É apenas conveniência, uma conexão sem profundidade, uma parceria para preencher o silêncio, mas não para incendiar a alma. Então, veja a ironia final. Ao fugir da dor, você foge também daquilo que dá sentido à vida. Você foge da coragem, você foge do crescimento, você foge do amor e, ao final, foge da própria vida. Mas essa não precisa ser a história final. Existe outro caminho. Um que começa quando você para de fugir e aprende a atravessar. Um caminho que exige rebelião contra tudo que ensinaram a você sobre conforto, prazer e segurança. A pergunta é: como se liberta alguém que passou a vida inteira correndo do sofrimento? Como inverter esse mecanismo tão profundamente enraizado? É aqui que nasce a rebelião. Rebelião. Essa é a palavra.
Não uma revolta contra governos, contra sistemas ou contra outras pessoas, mas uma rebelião silenciosa e radical contra a programação que você carrega desde a infância. Uma insurreição íntima contra a ordem invisível que te ensinou a acreditar que a dor é intolerável, que o desconforto deve ser evitado, que a vida deve ser um campo de algodão sem espinhos. Mas a verdade é esta: se você quer viver de verdade, precisa quebrar o pacto com o conforto. Precisa abandonar a fantasia de que existe uma estrada sem sofrimento. E, no lugar dessa ilusão, precisa construir uma nova forma de existir. Uma forma que não apenas tolere a dor, mas a utilize como combustível. A rebelião começa pequena, mas é devastadora em suas consequências. Imagine-se diante de um espelho. Em vez de recuar daquilo que dói, você decide permanecer. Em vez de se distrair, você se permite sentir. O coração dispara, a mente grita para fugir, mas você resiste. E nesse instante você percebe algo transformador. A dor não é tão grande quanto o medo dela. Esse é o primeiro passo, a coragem de permanecer. Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme contém o tesouro que procura. A rebelião, portanto, não é uma guerra contra a dor, mas uma decisão de atravessá-la até encontrar o que está escondido atrás dela. Mas como isso se traduz na prática? 1. Expor-se ao desconforto deliberadamente. Vivemos em uma cultura que idolatra o conforto. Ar-condicionado, comida instantânea, redes sociais para matar o tédio, tudo ao alcance de um clique. Essa abundância, porém, nos atrofiou. A rebelião exige o oposto, escolher o desconforto. Isso pode significar praticar o silêncio quando tudo em você pede distração. Pode significar encarar a solidão em vez de se lançar em conversas vazias. Pode significar assumir riscos, escrever aquele livro, empreender aquele projeto, confessar aquele sentimento, mesmo sabendo que pode fracassar. Nietzsche via a vida como uma corda esticada sobre o abismo. Só quem aceita caminhar sobre ela, com risco real de queda, descobre a força que possui. O conforto, ao contrário, nos mantém imóveis, observadores passivos da vida. 2. Transformar a dor em aprendizado. A segunda prática da rebelião é reinterpretar a dor. Até agora você a viu como inimiga. Mas e se ela fosse uma professora severa que só ensina através de lições duras? Cada rejeição revela algo sobre suas expectativas. Cada fracasso expõe suas limitações, mas também aponta para caminhos de crescimento. Cada perda mostra a profundidade da sua capacidade de amar. O sofrimento, quando não reprimido, se converte em informação vital. Viktor Frankl compreendeu isso nos campos de concentração. Aqueles que encontravam sentido até na dor mais absurda possuíam uma força interior quase indestrutível. O sofrimento não deixava de ser sofrimento, mas se tornava combustível. 3. Aceitar a impermanência. Parte do medo do sofrimento nasce da tentativa de controlar a vida. Queremos garantias, que o amor dure para sempre, que o corpo não envelheça, que o sucesso não se perca. Mas tudo isso é impossível. A rebelião exige abraçar a impermanência. Schopenhauer dizia que o sofrimento surge do atrito entre o desejo infinito e a realidade finita. Quando aceitamos que tudo muda, que nada é eterno, que perdas são inevitáveis, o sofrimento não desaparece, mas se torna suportável. O medo, por sua vez, enfraquece. 4. Redefinir sucesso e felicidade. Enquanto sua definição de sucesso estiver ligada apenas à ausência de sofrimento, você será escravo do medo. O verdadeiro sucesso não é eliminar o sofrimento, mas usá-lo como parte do processo. Imagine um alpinista que deseja chegar ao topo sem sentir frio, sem se cansar, sem enfrentar riscos. Isso é impossível. O triunfo não vem apesar da dor, mas através dela. A felicidade, nesse contexto, não é um estado constante de prazer,
mas uma sensação de plenitude que inclui também o desconforto. 5. A coragem de ser autêntico. Ser você mesmo é doloroso. É arriscar rejeição, incompreensão, exclusão. É renunciar a máscaras que garantem aprovação social. Mas nada é mais destrutivo do que viver uma vida inteira representando um papel. Sartre falava da má-fé, o auto-engano de assumir papéis apenas para fugir da angústia da liberdade. A rebelião exige romper com essa má-fé, aceitar o desconforto de ser autêntico, mesmo que isso incomode os outros. Essa rebelião não é confortável, mas é libertadora. Aos poucos, você percebe que aquilo que parecia insuportável pode ser atravessado, que a dor, longe de ser um fim, é passagem, que o medo diminui cada vez que você o encara de frente. E então, algo extraordinário acontece. Você descobre que a vida é muito mais vasta do que imaginava. O prazer se torna mais intenso porque não é anestesia, mas celebração. As conexões se tornam mais profundas porque não são construídas para evitar solidão, mas para compartilhar vulnerabilidade. A coragem floresce porque você não é mais refém da necessidade de segurança. Esse é o segredo. Quando você para de lutar contra o sofrimento, ele perde seu poder sobre você. E nesse instante, você percebe que já não precisa mais fugir. Mas há ainda um nível mais profundo, um insight tão radical que muda tudo. A revelação final de que a vida não apenas inclui o sofrimento, mas talvez dependa dele para revelar seu verdadeiro sentido. E é para esse ponto que nos movemos agora, a verdade última que redefine a forma como você enxerga a existência. Imagine por um momento que a vida fosse exatamente como você secretamente desejou em suas noites mais cansadas, sem dor, sem perdas, sem medo. Imagine um mundo onde cada desejo fosse atendido de imediato, onde nenhuma lágrima fosse necessária, onde todos os caminhos estivessem livres de pedras. Parece tentador, não é? Mas se você observar com cuidado, verá o paradoxo. Esse mundo seria insuportavelmente vazio. Sem sofrimento, não haveria contraste. Sem contraste, não haveria percepção de alegria, vitória, plenitude. A vida se tornaria uma linha reta interminável, sem altos nem baixos, sem sentido algum. É como uma música sem silêncio entre as notas, um quadro sem sombras, um livro sem conflitos. Aqui está a verdade, que tantos passam a vida tentando evitar. O sofrimento não é um erro da existência, é parte essencial da estrutura que a torna possível. Nietzsche ousou afirmar: Amor fati. Ame o seu destino, incluindo a dor, a perda, a tragédia. Ele não pedia resignação, mas celebração, pois somente ao aceitar a totalidade da vida em sua luz e em sua escuridão, podemos finalmente viver sem ressentimento. Pense em sua própria história. Quando você se lembra dos momentos que moldaram quem você é, eles nasceram do conforto ou da dor. Foram as vitórias fáceis ou as quedas brutais que ensinaram as lições mais profundas. Não é no riso sem peso que se encontra a transformação, mas no pranto, na perda, na noite escura da alma. E, entanto, a verdade mais poderosa não é apenas que o sofrimento nos fortalece, ela vai além. É no sofrimento que encontramos a chave para o amor, para o significado, para a transcendência. Veja, quando você sofre, o mundo se revela em sua forma mais crua. As ilusões caem, o verniz de superficialidade se quebra. É na dor que você descobre a vulnerabilidade que conecta todos os seres humanos. É no sofrimento que nasce a compaixão verdadeira, não aquela feita de piedade distante, mas a que diz: eu também conheço essa escuridão. E é nesse significado que a vida encontra a sua plenitude. Não uma plenitude sem dor, mas uma plenitude que inclui a dor como parte inseparável. Agora, pare e reflita.
Quantos anos você já perdeu fugindo do que poderia ter sido sua iniciação? Quantas vezes você recuou da dor e, ao fazer isso, recuou também da vida? Quantas vezes você aceitou ser menos do que poderia ser apenas para não sentir o peso do sofrimento? E, ao mesmo tempo, imagine o que aconteceria se, daqui em diante, você decidisse não mais fugir. Se, no próximo silêncio incômodo, permanecesse. Se, diante da próxima perda, buscasse o que ela pode te ensinar. Se, no próximo fracasso, visse não um fim, mas um convite para renascer. Nesse instante, você se tornaria indestrutível. Não porque a dor deixaria de existir, mas porque você teria integrado seu poder. Não porque as lágrimas cessariam, mas porque elas se tornariam rios que irrigam o solo da sua alma. Essa é a revelação final. A vida não começa quando o sofrimento acaba. A vida começa quando o sofrimento já não te assusta. E, agora que você sabe disso, uma escolha se abre diante de você. Pode continuar fugindo, buscando distrações, anestesiando o vazio, ou pode atravessar. Pode viver como sombra, ou pode se tornar chama. A dor virá, inevitavelmente, mas a pergunta é: você permitirá que ela te destrua ou que ela te transforme? O palco da vida está pronto. As cortinas se abriram e o sofrimento, longe de ser o vilão da história, pode ser o mestre secreto que te conduz ao centro de si mesmo. O resto depende de você.